O comentário do treinador do Philadelphia Union depois do que Messi fez na partida. O técnico do Philadelphia Union, Bradley Carnell, apareceu na coletiva de imprensa após a derrota contra o Inter Miami com uma mistura evidente de frustração, cansaço e realismo, como se ainda estivesse tentando processar o que tinha acabado de acontecer em uma noite completamente fora de controle. Porque não foi uma derrota comum, não foi uma daquelas partidas em que um time simplesmente joga mal, sofre um gol cedo e nunca consegue reagir. Foi algo muito mais doloroso para o Philadelphia. Seu time marcou 4 gols, começou vencendo por 2-0 em apenas 10 minutos, voltou a abrir 2 gols de vantagem. Depois do primeiro gol do Miami, chegou ao intervalo empatado em 4-4 e mesmo assim acabou perdendo por 6-4 em uma partida que pareceu ter vidas demais, golpes demais e momentos demais impossíveis de explicar. Carnell se sentou diante dos jornalistas com um rosto sério, como alguém que sabe que seu time fez muitas coisas bem, mas também cometeu erros grandes demais contra um adversário que não perdoa. Ele respirou fundo antes de falar, olhou para baixo por alguns segundos, se ajeitou na cadeira e deixou claro que o que mais doía não era apenas o resultado, mas a forma como a partida escapou, porque o Philadelphia tinha começado com uma intensidade impressionante. Milan Iloski marcou aos 4 minutos, depois marcou novamente de pênalti aos 10 minutos, e por um momento pareceu que o Inter Miami estava completamente dominado. Mas quando Lionel Messi está do outro lado, a sensação de controle pode durar apenas alguns segundos. Carnell começou dizendo, em um tom calmo, mas carregado de emoção: quando você enfrenta um jogador como Lionel Messi, a partida nunca está realmente sob controle. Você pode estar vencendo por 2 gols, pode sentir que está executando bem o plano, pode pensar que tem o adversário exatamente onde queria, mas Messi muda a energia de um jogo com uma única bola. Ele não precisa correr mais do que todo mundo. Não precisa tocar na bola 100 vezes, não precisa marcar 3 gols. Basta uma pausa, um olhar, uma decisão tomada antes de todos os outros e de repente tudo o que você construiu começa a tremer. O treinador do Philadelphia fez uma pausa e então continuou, como se estivesse revisando cada jogada uma por uma. Ele falou sobre o trecho inicial da partida, aquele começo em que seu time pareceu surpreender completamente o Inter Miami. Disse que o Philadelphia entrou com coragem, pressionou alto, encontrou espaços e machucou rapidamente. Mas também admitiu que o problema começou quando a partida se transformou em uma troca aberta de ataques. Porque contra um time com Messi, Suárez, Berterame e Depou, um jogo de ida e volta pode ser uma armadilha. Você pode sentir que está perto de marcar outro gol, mas ao mesmo tempo está deixando espaços para jogadores de elite encontrarem o caminho de volta. Sobre a primeira assistência de Messi, Carnell foi especialmente claro. O Philadelphia vencia por 2-0. A partida parecia estar se inclinando para o lado deles, mas aos 13 minutos, Messi apareceu dentro da área e deu assistência para Germain Berterame marcar o primeiro gol do Inter Miami. Para Carnell, aquela jogada não foi apenas o gol que diminuiu a vantagem, foi o primeiro golpe psicológico do Miami. Foi o momento em que a partida deixou de parecer confortável para o Philadelphia. O treinador explicou: aquela primeira assistência foi muito mais do que um passe, foi um aviso. Nós tínhamos começado muito bem, tínhamos encontrado 2 gols muito rápido e o time estava confiante. Mas Messi encontrou Berterame no lugar exato, no segundo exato, e de repente a partida mudou. O que parecia uma vantagem sólida se transformou em uma sensação de perigo constante. Carnell insistiu que esse é o tipo de jogada que nem sempre é compreendido de fora. Para muita gente, uma assistência pode parecer simplesmente o passe final. Mas quando você analisa o que Messi faz antes de tocar na bola, a verdadeira diferença aparece. Onde ele se posiciona, como atrai a atenção dos defensores,
como espera uma fração de segundo a mais do que os outros, como não força a jogada, mas deixa que a jogada se abra sozinha. E quando o espaço aparece, o passe já sai com uma precisão que não permite reação. Segundo Carnell, foi isso que mais complicou o Philadelphia durante toda a noite. Não apenas defender Messi, mas defender tudo o que Messi consegue imaginar antes de todos os outros. Depois veio o gol de Bruno Damiani para o Philadelphia aos 20 minutos. O 3-1 deu novamente um pouco de fôlego ao Union. Naquele momento, Carnell sentiu que seu time tinha respondido da maneira certa. Tinha absorvido o primeiro golpe do Miami e voltado a ampliar a vantagem. Mas mesmo ali, o treinador admitiu que a partida nunca voltou a parecer estável, porque o Inter Miami não entrou em pânico, não perdeu a paciência, não parou de procurar e com Messi em campo, cada ataque parecia ter uma possibilidade escondida. Carnell explicou que o segundo gol do Miami, marcado por Luis Suárez aos 29 minutos, voltou a colocar pressão sobre seu time. Embora aquela jogada não tenha nascido diretamente de Messi, o treinador destacou que a presença do argentino muda a forma como toda a frente de ataque é defendida. Ele disse que o Philadelphia começou a se preocupar demais em fechar os caminhos até Messi, e isso gerou outros problemas. Quando você tem Messi perto da área, nenhum defensor se sente completamente livre. Todos estão pensando nele. Mesmo quando ele não toca na bola, ele está condicionando você. Mesmo quando a jogada termina em outro jogador, a presença dele já fez alguma coisa. Ele te moveu, te tirou de posição, te obrigou a ir olhar para onde ele queria que você olhasse. Mas o momento mais duro para Carnell chegou aos 42 minutos. Messi de novo. Berterame de novo. Outra assistência que encontrou o espaço exato para machucar. A partida ficou 3-3 e a vantagem inicial do Philadelphia desapareceu completamente. Carnell falou sobre essa segunda assistência com uma mistura de admiração e dor. Ele disse: "Naquela jogada, sentimos que tínhamos conseguido fechar o caminho para ele. Messi estava perto da entrada da área, não parecia ter uma linha de passe tão clara, mas é isso que o torna diferente. A maioria dos jogadores precisa de um espaço visível, Messi não. Messi cria o espaço com o olhar, com o corpo, com o momento exato em que decide soltar a bola. Quando reagimos, Berterame já estava finalizando. O treinador explicou que essa jogada foi uma lição muito dura para sua defesa, porque não se tratou de uma enorme falta de concentração nem de um erro absurdo. Foi uma soma de pequenos detalhes. Um defensor que hesita por meio segundo, um meio-campista que não chega a tempo para fechar a linha, um espaço mínimo entre dois jogadores. Contra a maioria dos adversários, isso pode não significar nada. Contra Messi, significa um gol. Carnell disse que essa é a parte mais injusta de enfrentar jogadores desse nível. A margem de erro praticamente desaparece. O que em outra partida poderia ser corrigível, contra Messi se transforma em punição imediata. Então Suárez marcou o 4-3 aos 44 minutos. Em apenas 15 minutos, o Inter Miami passou de estar perdendo por 3-1 para vencer por 4-3. Carnell admitiu que aquele trecho foi emocionalmente devastador. O Philadelphia tinha marcado 3 gols em 20 minutos, mas ainda assim se viu perdendo antes do intervalo. O treinador disse que essa sequência resume perfeitamente a dificuldade de enfrentar o Inter Miami. Você pode machucá-los, pode encontrar gols, pode obrigá-los a sofrer, mas se a partida se abre, eles têm jogadores capazes de transformar tudo em questão de minutos. No entanto, o Philadelphia ainda teve uma resposta. Milan Iloski converteu outro pênalti no 8º minuto dos acréscimos do primeiro tempo e completou seu hat-trick para fazer 4-4 antes do intervalo. Carnell valorizou essa reação. Disse que seu time mostrou caráter, personalidade e orgulho, mas também admitiu que ir para o vestiário com 4 gols marcados e sem vantagem era um sinal preocupante. Normalmente, se você marca 4 gols em um tempo, deveria sentir que está muito perto de vencer. Mas nós fomos para o intervalo
sabendo que a partida ainda estava aberta, e isso mostra o quanto o Miami foi perigoso cada vez que atacou. No segundo tempo, o ritmo da partida caiu um pouco, mas não a tensão. Carnell disse que seu time tentou se reorganizar, fechar melhor os espaços e evitar que o jogo continuasse sendo uma troca de golpes. Mas o desgaste mental já era enorme. Coisas demais tinham acontecido no primeiro tempo. Gols demais, emoções demais, jogadas demais difíceis de controlar. E, mesmo que Messi não tenha marcado, sua influência continuava pesando. Toda vez que ele recebia a bola, o Philadelphia recuava alguns metros. Toda vez que ele girava, alguém hesitava. Toda vez que ele levantava a cabeça, a defesa se preparava para algo que ainda não tinha acontecido. Carnell também falou sobre a saída de Messi da partida aos 73 minutos. O argentino foi substituído por Matteo Silvetti depois de demonstrar desconforto físico e depois foi informado que ele sofria de uma sobrecarga associada à fadiga muscular no posterior da coxa esquerda. Para o treinador do Philadelphia, essa substituição não mudou o fato de que Messi já tinha deixado sua marca na partida. Ele disse: quando Messi saiu, o estrago já estava feito. Ele já tinha dado 2 assistências, já tinha obrigado nossa defesa a jogar sob tensão permanente, já tinha mudado o ritmo da partida. Esse é o impacto dos grandes jogadores. Eles nem sempre precisam estar em campo por 90 minutos para decidir uma noite. Mesmo sem Messi em campo, o Inter Miami encontrou uma forma de fechar a partida. Aos 81 minutos, Luis Suárez marcou 5-4 e completou seu hat-trick. Carnell descreveu esse gol como o golpe emocional definitivo. O Philadelphia havia resistido durante boa parte do segundo tempo. Tinha tentado segurar o empate, mas, mais uma vez, uma ação dentro da área acabou punindo a equipe. E quando Rodrigo de Paul marcou o 6-4 aos 93 minutos, a sensação já era de sentença total. Não havia tempo nem energia para outra reação. Carnell, então, dirigiu palavras sinceras aos seus jogadores. Eu não estou bravo com eles. Eles fizeram um esforço enorme, marcaram 4 gols fora de casa, competiram, golpearam primeiro e nunca pararam de tentar. Mas há noites em que o esforço não basta se você comete erros contra jogadores dessa hierarquia. Precisamos aceitar a dor, analisá-la e aprender, porque você não pode sofrer 6 gols e esperar sair com pontos, mesmo que tenha feito muitas coisas bem no ataque. Ele também foi muito honesto ao falar sobre Messi. Disse que o mais difícil de enfrentá-lo não é apenas sua técnica, seu passe ou sua precisão. O mais difícil é a pressão mental que ele gera. Messi obriga você a pensar demais, obriga você a defender possibilidades, não apenas ações. Faz você se perguntar se ele vai passar, se vai finalizar, se vai esperar, se vai atrair mais um defensor. E enquanto você tenta responder a essas perguntas, ele já tomou a decisão. Essa é a diferença entre um jogador excelente e um jogador histórico. Para encerrar, Carnell falou sobre o que o Philadelphia deve levar de uma noite como essa. Ele disse que o time vai assistir aos vídeos novamente, analisar os gols, as perdas de bola, as distâncias entre as linhas e as decisões defensivas, mas deixou claro que a análise não deve ser feita a partir da culpa, e sim da responsabilidade, porque partidas como essa podem destruir a confiança de um time ou fazê-lo crescer, depende de como elas são processadas. E ele concluiu com uma frase cheia de respeito. Sei que nossa torcida está chateada, e eu entendo. Perder por 6-4 depois de começar vencendo por 2-0 dói muito. Mas também é preciso reconhecer quando você tem pela frente um dos jogadores mais inteligentes que este esporte já viu. Messi não precisou marcar para mudar a partida. Bastou assistir, atrair defensores, pensar e decidir antes de todos os outros. E quando um jogador consegue fazer isso, depois de tantos anos, em tantos cenários diferentes, a única coisa que você pode fazer é respeitá-lo, aprender e se preparar para a próxima vez.